Bom, pessoal, então, a gente vai começar a nossa aula. Preparamos essa aula interdisciplinar, né? O tema é pH. Então, é um tema que abrange tanto a biologia quanto a química. E é isso. Então, vocês já ouviram falar, né, em pH? Com certeza. Mas vocês sabem o que que significa? Kaique e Agatha? Alguém sabe o que significa pH? Ninguém? Então, ó, o pH, ele corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Seria o quê? Seria que a concentração de H+, hidrogênio, que é liberado da substância quando eu a coloco em contato com água. E essa concentração de hidrogênio é o que me faz saber se a minha solução ela é ácida, básica ou neutra. Pode passar, Nayara. E nós temos a escala de pH. Essa escala de pH ela varia de 0 a 14, onde o número 7 seria uma solução neutra, abaixo de 7 é ácida e acima de 7 básica. E quando o meu pH é um número mais próximo a zero, essa minha substância ou minha solução, ela será mais ácida. E quando o meu pH for mais próximo a 14, ela será mais básica. Alguma dúvida? Não. Não. Tá bom, pode passar, né? Isso. Então, ó, o pH ele é representado numa escala que varia de 0 a 14 e mede a acidez e basicidade de uma solução, sendo o pH 7 representa a solução neutra e um exemplo de solução neutra é a água pura, né? E também os números, né, que estão abaixo de 7 são ácido e acima de 7 são básicos. E agora eu vou passar para vocês alguns exemplos de substâncias ácidas e básicas. Então, ó, as soluções ácidas, nós temos o suco gástrico, que é o líquido que a gente tem no estômago. Ele possui um pH de 2,0. O suco de limão, pH 2,2, vinagre, pH 3, café, pH 5 e o leite de vaca, pH 6,4. Dentre esses exemplos de soluções ácidas, qual você acha que é a mais ácida, que possui o maior grau de acidez? Saberia me dizer, Kaique e Agatha? Pode repetir a pergunta, por favor? Desses exemplos que eu dei, qual deles você acha que é o mais ácido? O suco gástrico, o suco de limão, vinagre, café ou leite de vaca? O suco gástrico? Isso. Por quê? É porque quanto menor. Uhum. Tem Não vou menos falar merda. potencial de hidrogênio? Isso. Quanto mais próximo do valor zero, o meu pH, mais ácido é a minha substância. Então, tá correto. O suco gástrico seria o mais ácido. E o menos ácido? O que possui menor acidez? O leite de vaca. Muito bem, o leite de vaca. Por quê? Porque é o número mais próximo de 7, que é o neutro, né? Então, nós temos os exemplos de soluções básicas. O sangue humano, que possui um pH de 7,35, água do mar, pH 7,4,
bicarbonato de sódio pH 8,4, leite de magnésia pH 10,5 e o alvejante pH 12,5. E em relação a esses exemplos agora de soluções básicas, qual dessas soluções seria a mais básica, ou também conhecida como mais alcalina? Alguém sabe me dizer qual seria a mais básica? Saberia dizer, Kaique? O alvejante? Muito bem, o alvejante. Por quê? Aí esse negócio de porquê não é comigo, não. Então, o alvejante, você observando, ele tem o maior pH, né? De 12,5. 12,5 é mais próximo a 14. Então, quanto mais próximo a 14, mais básico é a minha solução. Entendeu? E Entendi. qual seria o que possui menor basicidade? Qual é o menos básico aí, vamos supor? O suco do vampiro. Sangue humano. Isso. O sangue humano, pois possui pH 7,35, né? Ou seja, mais próximo de 7, que é neutro. Conseguindo compreender? Alguma dúvida? Consegui Consegui. compreender. Ok. Pode passar, Nayara. Então, ó, nós temos os indicadores ácido-base. São utilizados para medir o pH da solução. Esses indicadores, eles são umas substâncias que em contato com alguma substância ácida ou básica, ele muda de cor, né? Ele se transforma em cores diferentes. E os mais utilizados são o tornassol e o fenolftaleína, que são indicadores químicos. Nós também temos o pH-metro, que ele é um aparelho eletrônico que mede também o valor de pH da substância, e ele é mais preciso por ser um aparelho eletrônico. Compreenderam? Sim. Sim. Pode passar, Nayara. Agora, então, a Nayara vai falar com vocês a respeito dos indicadores naturais e também passar o experimento, tá bom? Tá bom. Pessoal, então vamos lá. A Jennifer mostrou para vocês os indicadores ácido-base químicos, né? Esses aqui são exemplos de indicadores ácido-base naturais, né? O hibisco, essa florzinha aqui que vocês já viram em alguma casa de vó por aí, que eu tenho certeza. O repolho roxo, o feijão preto. Todos eles podem ser considerados indicadores ácido-base, porque eles têm uma substância que ela é capaz de alterar a estrutura dela, né, no meio ácido ou básico. Então, conforme ela muda de estrutura, ela muda também de cor, né? Eu ia até passar para vocês a estrutura, né? Porque vocês são terceirão, né? Mas a gente tem pouco tempo, então fica para uma próxima. Se vocês tiverem um interesse maior em saber, pode me mandar mensagem que a gente discute, beleza? Vou passar para vocês um experimento bem rapidinho para a gente dar uma discutida no assunto, tá bom? Colocar em prática. Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai colocar em prática o conteúdo de pH. Vem comigo. Primeiro você vai precisar bater no liquidificador 1/3 de um repolho roxo em 1 litro de água. Depois que você fizer isso, você vai coar a substância criada entre o repolho e a água. E é claro, reservá-lo em um recipiente. Separe essas substâncias que nós vamos utilizá-las. Depois de separá-las, vamos colocá-las em pequena quantidade em copos transparentes e rotulados. Coloque uma colher pequena do indicador de pH no vinagre e veja o que acontece.
Agora faça o mesmo com cada uma das substâncias e veja o que acontece com cada uma delas. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque no repolho roxo existe uma substância que se chama antocianina. Ela é capaz de alterar sua estrutura e coloração de acordo com o meio em que se encontra, seja ele ácido ou básico. Veja aqui a coloração de acordo com o pH. Se o pH é menor que 7, significa que o meio está ácido. Se o pH é igual a 7, significa que o meio é neutro. Se o pH é maior que 7, significa que o meio é básico ou alcalino. Agora que você já entendeu o porquê das colorações, veja aqui o pH de cada substância. Pessoal, então vocês viram que conforme eu fui adicionando o repolho roxo na substância, as substâncias foram mudando de cor, né? Por conta dessa antocianina que eu falei para vocês, que muda a estrutura, né? De acordo com o meio. Aqui o vinagre. O vinagre ele ficou vermelho. Na escala de pH do repolho roxo, que é essa que está à esquerda de vocês, o vermelho significa que a substância tem pH igual a 1, né? Eu coloquei que varia de 1 a 3, porque depende da concentração. Se ele é mais concentrado, o pH vai ser mais ácido, né? Se eu colocar água lá no vinagre, consequentemente, o pH vai aumentar, vai se tornar menos ácido, né? Porque como a Jennifer falou para vocês, o pH da água é neutro, né? Olha aqui embaixo, a água ficou roxo, né? Roxa. O pH é igual a 7. Lá na escala que está à esquerda de vocês, o pH 7 é roxo, né? Então, por isso que a água ficou roxinha. Vocês entenderam? Deu para entender mais ou menos? Sim. Deu Ou sim. deu para entender totalmente? Totalmente. Ó, então, vocês viram que a cor vai variar de acordo com o pH, né? Se o pH é menor que 7, vai ser ácido, né? pH 7, neutro. pH maior que 7, básico. Certo? Agora a professora Kátia vai falar um pouquinho sobre essa notícia. Olá, pessoal. Tudo bom? Vocês estão bem? Tudo sim com você. Oiê, bem, professora. Tudo jóia. Só um pouquinho de frio, né? Tá Ô, frio. pessoal, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre uma informação que net informações de pH como método de prevenção ao coronavírus, né? Então, vocês conseguem ver a imagem? Olha, eu vou ler para vocês. Então, aqui tem algumas informações. Ele fala que o coronavírus ele pode ser combatido ainda na garganta se você ingerir substâncias, frutas, alimentos com pH acima de 5,5. Que o pH em que o coronavírus consegue sobreviver é de 5,5. Se o pH for acima de 5,5, então ele não conseguiria sobreviver, né? O vírus ia ser eliminado na garganta. Então, que a gente precisa, né, modificar o pH dos nossos órgãos. E para isso, a gente teria que ingerir laranja com pH de 9,9,
abacate, que tem pH de 15,6, alho, que tem pH de 13,2, a manga, que tem pH de 8,7, a tangerina, que tem pH igual a 8, o abacaxi, que tem pH igual a 12,7, e a laranja, que tem pH igual a 9,2. Essas são informações que um suposto médico colocou na internet. Vocês acham que essas informações é fato ou fake a partir do que a gente estudou aqui nessa aula? Kaique, fato ou fake? Vamos participar, pessoal. Meu áudio não saiu? Saiu. Você me escutou? Escutei. Saiu? Uhum. Vamos, Milene. Fato ou fake? O que vocês acham? O Eu vou de pH... fato. Eu acho que é fato. Você acha que é fato? Observem, meninos, observem os valores de pH das substâncias. O limão, um pH 9,9. O que vocês acham? A escala de Vocês pH... sabem, Vai, gente, pode falar. o limão ele é uma fruta considerada cítrica, então, portanto, o pH dela seria acima de 7? O abacate tem pH igual a 15,6. Existe pH acima de 14? Não. Não, né? Eita, lasqueira. O limão, ele é ácido ou alcalino? Ele é ácido? E o abacaxi? Mas esse valor aí, confundi. E o abacaxi? É ácido ou básico? Básico. O abacaxi? Ele é uma fruta É. ácida, né? Então, gente, Segundo é uma- a notícia aí, né? É básico, né? Mas quando a gente come abacaxi, a gente sente até a o boca. gosto dele é o quê? Quem já teve afta após... Aí a gente fala assim, ai, me deu afta na boca porque eu comi abacaxi, é muito ácido, né? Eu não Então, sei, que eu nunca comi. nunca? Então precisa comer Não, me abacaxi, fala- abacaxi é muito bom. Me falaram que era ruim. Ah, então, mas tem que provar, pra você saber se é bom ou ruim. E laranja? Então, gente- Laranja vocês já comeram, já tomaram suco. É A laranja ela também ácido? É ácido. Olha esse valor da E laranja, pH. Tá certo? Não. 9, um pH de 9? Não, né? Então, gente, olha aí. Essa é uma fake news que estava inteiramente ligada ao conhecimento de pH, né? Então, se você tem esse conhecimento, você, ao bater o olho nessa informação, você vai perceber que ela é uma fake news, porque os valores de pH são absurdos, nem existe esses valores, como, por exemplo, o abacate 15,6, né? Esse é um valor que não tem na escala de pH. Nenhuma solução chega a esse valor, entendeu? Então, é para vocês compreenderem o quanto a ciência é importante, o quanto estudar química, o quanto estudar biologia é importante nesse momento, né? Que toda informação, ela é válida, mas vocês têm que já ter o discernimento de saber que isso é uma fake news. Aliás, vocês estudam pH desde o 9º ano, tá bom? Eu ministrei essa aula para vocês no 9º ano, então é um conhecimento que vocês vão aumentando ao passar do tempo. E cai em vestibular, viu? E todos que quiserem entrar, né, na área da saúde, que tenha a perspectiva de entrar nessa área, né, de estudo, vocês vão estudar pH,
tá? Porque ele é extremamente importante para a biológica, né? Na área de biológica. Então, é importantíssimo a gente ter esses conhecimentos para não ser enganado, tá? Essa foi uma informação que ela circulou muito ano passado e ela circulou esse ano também. Inclusive, pessoas que têm conhecimento, né, leram e repassaram essas informações, né? Então, é importantíssimo a ciência, né, gente? A gente ter o discernimento, o conhecimento científico para entender no nosso dia a dia o que é verdade ou não, né? Ou então, pelo menos, ir atrás da verdade, né? Então, a professora quis trazer essas informações para vocês. Não tem como ter dúvida de que isso é uma fake news. A partir do momento que vocês estudaram isso, não tem como ter dúvida, tá? Não existe um pH de 15. Então, significa que não foi um médico que escreveu, por exemplo, essa informação, tá? Nem o médico colocaria isso como informação para os seus pacientes, tá bom? Então, o que a gente tinha para falar para vocês era isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a professora, tá bom? Aí Pode deixar. a minha parte, terminei. Gente, eu amo essas figurinhas no final. Pessoal, então o que a gente tinha para falar para vocês era isso, tá? A gente queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Vocês fazem toda a diferença no nosso trabalho. É muito importante ter vocês aqui com a gente, tá? A gente está distante, né? Mas eu tenho todos vocês guardadinhos aqui no meu coração. Por mais que eu não conheça vocês pessoalmente ainda, né? Eu considero vocês pra caramba, tá? Ai, desculpa, eu falei palavrão. Mas eu considero muito vocês, de verdade. E estamos aqui para o que vocês precisarem, tá? Podem me chamar no WhatsApp. Eu sei que tem muitos de vocês que estão estudando para vestibular. Se tiver qualquer dúvida, tá bom? Eu tô aqui. Eu vou chamar mesmo. A Kátia, Pode chamar, eu gosto. a Jennifer. O que vocês precisarem. Eu levo muito a sério isso de chamar professor, eu desabafo. Eu desabafo no WhatsApp com os professores, tudo. Pode A chamar. gente ama conversar com você, a gente desabafa com você junto. Pode chamar. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado mesmo, a gente fica super feliz. E realmente, nós estamos à disposição. Precisando, é só mandar mensagem. Tá bom? Beijão, até a próxima aula. Tá bom. Até. Obrigada, professora. Beijão.